Olá, tudo bem? Mais uma aula de matemática para o assunto de análise combinatória. Estamos aqui com você, eu, Alex Duarte, professor de matemática, e Valdene Cordeiro, a nossa intérprete de Libras, para explorar mais um pouco deste assunto. E dentro da análise combinatória, hoje eu vou falar do triângulo de Pascal ou triângulo de Tartaglia. É um assunto famoso, talvez você já tenha ouvido falar. Mas se não ouviu, não tem problema, ok? Vamos começar do zero. Bom, primeiro vamos apresentar as pessoas. Blaise Pascal, matemático francês, e Niccolò Fontana, conhecido pelo apelido de Tartaglia, porque ele era gago, ok? Tartaglia seria gago em italiano. Por exemplo, Blaise Pascal, vocês estão vendo aí no diagrama, que foi o camarada que inventou a primeira calculadora, a Pascalina. Ela se encontra hoje no museu da IBM. E o Niccolò Fontana, o Tartaglia, ele resolveu a equação do terceiro grau, né? Em comum, né, aí na interseção do diagrama, eles inventaram ou perceberam o triângulo de Pascal ou triângulo de Tartaglia, tá? Levou o nome deles. Né? Sempre eu estou colocando aqui nas figuras a nossa referência, ok, gente? Bom, então vamos começar assim. Observe essas células hexagonais aí, ó. A gente começou com uma fileira de uns para a esquerda e uma fileira de uns para a direita. Nós vamos pegar aqueles dois uns ali centrais em cima e vamos somar. Ó, soma os dois uns azuis aí, 1 mais 1, e colocar nessa célula aí. 1 mais 1 deu 2. Vamos continuar seguindo essa lógica para preencher. Observa, por favor, 1 mais 2 que estão marcados ali, eles vão para essa célula que está embaixo. 1 mais 2, quanto deu? 3. Continuando agora do lado direito, aqui, ó, esse 2 com esse 1 aqui, ó, 2 mais 1, vão para a célula que está aqui embaixo. 2 mais 1. Então, 2 mais 1, 3. Seguindo aqui, ó, 1 mais 3, vai para a célula que está embaixo deles. 1 mais 3 deu 4. Depois, 3 mais 3, aquelas duas células ali, 3 mais 3, então ali embaixo vai dar 6. E finalmente, 3 mais 1. 3 mais 1 vai para a célula que está logo abaixo deles, 3 mais 1 vai dar 4. Gente, este diagrama, de fato, ele é infinito, tá? Você pode seguir aqui até os 50.000 se você quiser. Então, eu estou mostrando aqui a lógica da construção do diagrama. Né? Aqui está a referência de onde eu tirei todas essas imagens, ok? É mais comum o diagrama ser apresentado neste formato, ok? Você coloca uma fileira de uns na vertical, tá? Isso aqui é uma planilha, né? Você viu aí. E a outra fileira de uns você coloca na diagonal, mas continua seguindo aquela lógica, né? De a soma de, na hora que você soma 2, vai dar a próxima célula, ok? Por que essa organização é interessante? Porque aí você consegue organizar em linhas e colunas. Então, olha, por favor, lá, começou da linha 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como eu disse, é infinito, tá? Eu parei aí na linha 10. E as colunas também aí enumeradas, de 0 a 10. Também são infinitas colunas, você pode parar onde você quiser ou necessitar. Então, este diagrama desta forma é mais interessante porque ele fica organizado em linhas e colunas. Este aqui, por exemplo, eu fiz numa planilha no computador, ok? Bom, e aí cada posição lá, né, nk, ou lido n sobre k, a gente chama de número binomial. É o número que está na linha n e coluna k do triângulo de Pascal. Você lê assim, ó, número binomial n sobre k. Por exemplo, vamos voltar aqui na tabela, observa a minha mão aqui, por favor. Então, veja, eu vou escolher aqui, alguém aqui aleatório, por exemplo, linha 7, está vendo? E coluna 4, aqui, ó. O 35 está na linha 7, coluna 4. Então, se a gente observar aqui, ó, ele é o número binomial 7 sobre 4, ou simplesmente 7 sobre 4, ok? Você pode ler como fração. Então, cada um daqueles é um número binomial que está na tabela do triângulo de Pascal ou Tartaglia. Espera, o que é que isso tem a ver com o assunto de análise combinatória, né? Ficou parecendo que eu comecei um assunto totalmente diferente. Apresentei um triângulo, apresentei a nomenclatura e daí? Daí que
A definição de número binomial, né, representada aí com parênteses, é essa aí, ó. N fatorial sobre K fatorial, N menos K fatorial. Uai, peraí, Alex, eu já vi isso antes, viu? Exatamente na nossa aula anterior de análise combinatória. Esta definição coincide com a definição de combinação de NK, que também é exatamente N fatorial sobre K fatorial, N menos K fatorial. Ah, bom, então todos os números de combinação estão organizados em um triângulo. Essa que é a relação, né? Então, eles não estão soltos no espaço, digamos assim, eles se organizam. Vamos ver um exemplo? Uma seção de uma empresa possui 7 funcionários. Uma gerente da empresa vai escolher 3 deles para formar uma comissão. Olha só, não falou que a comissão tem chefe, não tem nada, tá? Então, a ordem não importa. Quantas comissões diferentes podem ser formadas? Como a ordem não importa, vai ser combinação de 7 e 3, que até a aula passada a gente tinha aprendido a fazer pela fórmula, né? Ou pela lógica. 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial, que vai dar 35 essa conta. Mas se você observar lá no triângulo, né? Aqui eu fiz um pedaço menor do triângulo, onde está esse número? Volta aqui, ó, combinação de 7 e 3. Ele é o número binomial 7 e 3. Portanto, aqui na imagem, ele está na interseção da linha 7 com a coluna 3. Sempre nessa ordem, tá, gente? Ó, primeira linha, depois a coluna. Se você observar quem está na linha 7 e na coluna 3, é exatamente o número 35. Então, aqui você não precisou fazer aquela conta do fatorial. Simplesmente você procurou numa tabela onde está o valor da linha 7, coluna 3, que é o valor 35. Né? Então, muitas vezes, para contas pequenas, fica mais fácil, em vez de você fazer a conta, você desenhar um pedacinho do triângulo para você localizar a sua resposta. Então, vamos fazer agora alguns exercícios, né? Agora que a gente já entendeu os conceitos. Exercício resolvido 1. Uma seção de uma empresa possui 7 funcionários. Uma gerente da empresa vai escolher alguns deles para formar uma comissão. A comissão não pode ter só um funcionário, né, gente? Senão não é comissão. E também não pode ter todos os 7, né? Senão não precisava escolher. Quantas comissões diferentes podem ser formadas? Novamente, não falou em hierarquia nessa comissão, a ordem não importa. Logo, é um problema de combinação. Vamos recordar isso um minutinho? Você se pergunta, a ordem importa? Se a resposta for aham, é um problema de arranjo, podendo ser, em particular, um problema de permutação. Qual a diferença? Arranjo, você tem mais elementos do que posições. E permutação, a quantidade é igual. Se a resposta for não, que é o caso aqui, a ordem não importa, aí já é direto combinação. Bom, só que o número de pessoas da comissão não está fixo, né? Então, nós devemos calcular a combinação de 7, 2 a 2, né, se a comissão for de 2 pessoas. Se for de 3, combinação de 7, 3 a 3. Se for com 4 pessoas, combinação de 7, 4 a 4. Com 5, combinação de 7, 5 a 5. Com 6, combinação de 7, 6 a 6. Alex, por que você está somando os resultados? Lembra daquela história que a palavrinha ou significa soma? Então, você pode interpretar assim, ó, a comissão tem 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas, ou 5 pessoas, ou 6 pessoas. Por isso que eu estou somando essas combinações. Vamos observar que isso equivale a somar todos os valores de uma linha do triângulo de Pascal, exceto os 2 primeiros e o último. Quem não entrou nessa história? A comissão de 7 0 a 0, que é uma comissão de nenhuma pessoa, que é impossível, né? A comissão de 7 1 a 1, que é a comissão formada por uma pessoa, que também não é permitido no problema, e comissão de combinação de 7 7 a 7, que é a comissão de todas as pessoas, que também não é permitido no problema. Observe na figura, por favor. Na linha 7, né, nós estamos desprezando a coluna 0, que seria 0 pessoa na comissão,
desprezando a coluna 1, que seria uma pessoa na comissão, e desprezando a coluna 7, que seriam todas as 7 pessoas na comissão. Aquela soma de 5 valores está aqui, ó, combinação de 7, 2 a 2, 7, 3 a 3, 7, 4 a 4, 7, 5 a 5, 7, 6 a 6. Estamos somando esses elementos da linha. E aí sim, você viu que neste caso é mais fácil usar o triângulo de Pascal do que a fórmula, porque a gente teria que calcular cada um desses valores separadamente usando o fatorial. Se você desenhar o triângulo e simplesmente somar esses 5 números, você chega na resposta. Vamos ver? Aí, ó, somando os 5 números, olha lá no triângulo, 21 mais 35, mais 35, mais 21, mais 7. Inclusive, você pode ter reparado que o triângulo é simétrico, né? Chega uma hora, os números começam a repetir ao contrário, beleza? Por que isso, pela lógica? Porque, vamos pensar, de 7 pessoas você escolher 4, né, a quantidade de maneiras é equivalente a você excluir as outras 3, né? Por isso que dá o mesmo valor. Então, somando isso aí, nós temos 119 possibilidades para a formação dessa comissão. E o que aconteceria se somássemos a linha inteira, né? Que no caso do contexto aqui não é permitido, mas o que aconteceria? Então, para responder isso, o exercício resolvido 2, um conjunto de 7 letras, A, B, C, D, E, F, G. Quantos e quais são todos os subconjuntos do conjunto X? Gente, um subconjunto também é um conjunto, portanto, a ordem não importa. Portanto, também é um problema de combinação, que vai desde combinar nenhum elemento do conjunto original, que é o conjunto vazio, até você combinar todos eles, que vai ser o próprio conjunto X. Você aprendeu um dia que o conjunto vazio e o próprio conjunto são subconjuntos de qualquer conjunto. Perfeito? Talvez você se lembre que a quantidade de subconjuntos de um conjunto com n elementos, essa quantidade é dada pela fórmula 2 elevado a n. Então, voltando aqui na nossa figura, como nós temos 7 elementos, este conjunto X com 7 elementos tem 2 elevado a 7, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 128 subconjuntos. Aqui na figura, eu explicitei os subconjuntos, ok? Então, olha só, nós estamos na linha 7 do triângulo de Pascal, onde você tem todas as combinações. Um subconjunto com 0 elemento, que é o conjunto vazio. 7 subconjuntos com um elemento, que, obviamente, é o conjunto só com A, só com B, etc. 21 subconjuntos com 2 elementos, AB, AC, AD, AE, AF, até chegar em FG. 35 subconjuntos com 3 elementos, ABC, ABD e assim por diante, até que o último na ordem alfabética é EFG. 35 conjuntos também com 4 elementos, que vão desde ABCD até DEFG. Aqui eu ordenei na ordem alfabética para ficar mais fácil o raciocínio. 21 subconjuntos com 5 elementos, desde ABCDE até CDEFG. 7 subconjuntos com 6 elementos, desde ABCDEF até BCDEFG. De novo aquele raciocínio, né, gente? Você escolher 6 elementos equivale a excluir um, né? Por isso que aqui é 7, aqui também é 7. E, finalmente, um único subconjunto com todos os 7 elementos, que é o próprio conjunto X, né? Então, você contar a quantidade de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n, que equivale a somar todo mundo na linha do triângulo de Pascal ou Tartaglia, né? Então, a soma de todo mundo da linha é 2 elevado a n. Aprendemos uma propriedade do triângulo, né? Vale para qualquer linha, tá? Na linha 5, se você somar todos os 5 valores, vai dar 2 elevado a 5. No caso do exemplo, 2 elevado a 7 dá 128. Outra aplicação é o binômio de Newton. Lá nos produtos notáveis, você aprendeu A mais B ao quadrado, que é
o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não recomendo decorar essas coisas, tá? É melhor você fazer o chuveiro. Tá? Você pode, se você já decorou, não tem problema, né? Ok, mas é mais fácil você chuveirar todo mundo aqui para chegar aqui. Até porque, né, é menos provável que você tenha decorado A mais B ao cubo, que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ninguém merece, né, gente? Se você chuveirar é mais fácil. Mas e agora? E se fosse A mais B elevado a 8? Decorar sem chance. E para você chuveirar vai gastar muito tempo. Então eu tenho uma boa notícia para você. O triângulo também resolve esse problema. Qual que é o truque? Nós vamos ordenar os termos da seguinte forma. Na hora que você desenvolve A mais B elevado a 8, aparece um número vezes A elevado a 8. Observa que a potência do A começou do máximo, que é 8. Depois, um número vezes A elevado a 7B. Depois, o próximo termo, né, envolve os literais A6B2. Depois, A5B3. Depois, A4B4. A3B5. A2B6. AB7 e B8. Então, observa que as potências do A estão decrescendo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, né? Porque o B8 é como se fosse A elevado a 0, não tem o A. E as potências do B estão crescendo, né? O A elevado a 8 ele é como se tivesse o B elevado a 0. Né? Depois B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Não é vitamina. Ok, então você tem aqui todas as possibilidades para os termos. Mas e os coeficientes desses termos? Você não está querendo a potência 8 do A mais B? Você vai pegar a 8ª linha do triângulo de Pascal. Então, aqueles números que estão na 8ª linha lá, 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 e 1, né? Olha a simetria, né? De novo, são exatamente os números que você está procurando na ordem. Né? O A elevado a 8 eu não escrevi o número 1, né? Não era necessário. Depois, o A7B, o coeficiente é 8, o A6B2, o coeficiente é 28 e assim por diante. Então, no triângulo você tem automaticamente os coeficientes de qualquer produto notável. Vamos ver algumas propriedades para a gente encerrar, né? Esse é Michael Stiefel, matemático alemão, que descobriu aquela propriedade com a qual a gente começou a aula de hoje. Olha só, se você somar dois números do triângulo de Pascal, na linha você encontra o cara que está embaixo, ó, na coluna do segundo cara. 5 mais 10 igual a 15. Aqui eu estou formalizando isso, né, para qualquer posição, usando ali os binomiais na relação de Stiefel. Este é Pierre de Fermat, um grande matemático que fez muitas outras coisas, mas ele descobriu como é que você passa de um número para o próximo na mesma linha. Né? Você multiplica por n menos k vezes k mais 1. Então, também tem essa propriedade. Nós já vimos a propriedade que a soma da enésima linha, da linha n, é 2 elevado a n. Eu exemplifiquei dessa vez com a linha do 5, por exemplo, só para você ver. E se eu somar a coluna, Alex? Bom, a coluna é infinita, né? Mas observa aí o que está em verde. Se você somar todos esses números que estão em verde, 1 mais 3 mais 6 mais 10 mais 15, joga para a diagonal, embaixo e à direita, vai dar 35, ok? Então você tem essa propriedade para a soma da coluna. Você vai somando a coluna até onde você quiser. Onde você parou, você desce na diagonal para a direita. Aquilo ali é o resultado da sua soma. Tem a soma da diagonal, que é parecida. Somou todo mundo da diagonal, para onde você quiser, desce. 1 mais 3 mais 6 mais 10 mais 15 dá 35. Né? Fácil de lembrar, porque a propriedade da coluna, o resultado está na diagonal. E a soma da diagonal, o resultado está na coluna. E finalmente o Fibonacci, que inventou essa sequência aqui, ó, começa com 0 e 1, aí você soma. 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8 e assim por diante. Também aparece um triângulo de Pascal. A soma das diagonais do triângulo de Pascal vai te dar a sequência do Fibonacci. Isso aqui parece a distribuição eletrônica do Linus Pauling, lá da química.
Gente, muito obrigado por sua atenção. Estas são as nossas referências e até a nossa próxima aula de análise combinatória.